Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 23 do segundo livro dos Reis. Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, também todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Então leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus. Então os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou o pó deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até ao ribeiro de Cedron, o queimou junto ao ribeiro de Cedron e desfez em pó e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam tendas para o ídolo do bosque, e a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altares não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães não fermentados no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, esmigalhados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron.
O rei profanou também os altares que estavam defronte de Jerusalém, do lado direito do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, a Quemos, a abominação dos moabitas e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o altar queimando o altar em pó. O desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, então mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizara o homem de Deus quando anunciou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altares que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocar a ira ao Senhor. Assim lhes fez conforme todos os atos que tinham feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altares que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Esse capítulo ele tem 37 versículos. Nós vamos parar por aqui no versículo 21, depois prosseguiremos, ok? Deus abençoe você e toda a tua família.